No vídeo passado, falamos sobre a dificuldade de ser uma pessoa extrovertida. Hoje vamos falar do contrário, das introvertidas. Solta a vinheta. Essa galera, gente, ela não curte uma multidão, não curte aquele papinho no elevador, aquela conversa aleatória puxada na fila do mercado. Elas gostam de atividades que exigem mais um pouco de criatividade, não dão muito credibilidade para eventos sociais, não fazem muita questão de estar presente nesses eventos, né? É bem possível que você conheça uma pessoa assim, ou você se identifique como sendo introvertido. Infelizmente, os introvertidos são vistos muitas vezes como snobs, antissociais, deprimidos. E não é nada disso, gente. Ele simplesmente está no mundo dele. E é preciso respeitar. Como eu digo sempre, né? Cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem a sua maneira de lidar com o mundo, lidar com as pessoas, lidar com a sociedade, lidar com os problemas. E é preciso ser respeitado. Não é porque eu vejo uma coisa de uma forma que a outra pessoa tem que ver igual. Por isso que existe, gente, gêneros diferentes de filmes, cores diferentes, modas diferentes para agradar a todo o público. Imagine se existisse só uma cor, todo mundo usasse azul. E a gente sabe que as pessoas ficam incomodadas com o outro jeito diferente da pessoa ser. E aí começam a fazer umas certas perguntas que sempre fazem para as pessoas introvertidas. Você que está aí vendo que você é introvertido, você já passou por uma situação dessa. Com certeza já te fizeram pelo menos, no mínimo, umas 3 perguntas dessas. Você está bem? Está com cara de que vai chorar? Não é porque a pessoa está quieta ou ela está concentrada que ela está mal ou com vontade de chorar. Gente, ela simplesmente está no mundo dela. Sabe? Isso deve ser irritante ouvir, assim como é para o extrovertido estar recebendo toda hora nudes e cantadas baratas, para o introvertido deve ser irritante todos os dias, várias vezes ao dia, estar recebendo essa mesma pergunta. Você está triste? Está com vontade de chorar? Está deprimido? Quer falar alguma coisa? Ele, como qualquer outra pessoa, assim, quando ele estiver passando por problemas, ele vai procurar os amigos dele, os familiares dele. Ele não é filho de chocadeira. Ele tem amigos. Ele só não é seu amigo naquele momento. Sabe? E as pessoas ficam, ai, ele não quis se abrir comigo porque ele não é seu amigo. Ele não tem essa vontade de falar abertamente para qualquer pessoa sobre a vida dele. Ele tem a pessoa específica. Então deixa ele no canto dele. Para de ficar lá cutucando ele. A pessoa não precisa estar sorrindo o tempo inteiro, ser extrovertido o tempo inteiro, estar sorrindo o tempo inteiro. É o jeito dele, então precisa ser respeitado. Outra coisa que falam muito para os introvertidos: se anime. Nossa, que saco, gente. Como é que você sabe se a pessoa não está animada ou não? Quem é que fica sorrindo o dia inteiro é só palhaço, gente. Isso por isso que ele é pago. Tá? Porque quando ele tira a pintura, não é mais nada daquilo. Imagina para você ou ficar ouvindo, se anima, sorria. Pra quê? Ele tá achando graça daquilo? Vai sorrir só para satisfazer você? Aí daquele sorriso amarelo, tipo, cara, é surreal. Que tal cada um cuidar do seu sorriso e não ficar se preocupando com as expressões faciais das outras pessoas? Outra aberração que falam é: me fale sobre você. O que você está sentindo? O que você está passando? Gente, como eu falei, você é amigo da pessoa? Se ela tiver uma amizade com você, ela mesma vai chegar quando ela tiver necessidade, quando ela achar que é necessário para ela, procurar uma pessoa amiga para se abrir. Aí chega um total desconhecido do lado, às vezes, sabe, é uma pessoa do ônibus. Ai, por que você tá com essa cara? Tá triste? O que aconteceu? Me conta. Aí vai, eu queria que uma vez, um dia, a pessoa começasse a contar. Olha, isso está acontecendo desde o dia que eu nasci. E começasse a encher a cabeça da pessoa até ela desistir de ouvir. Ai, seria tão bom se vocês fizessem isso. Outra coisa que as pessoas insistem também com o introvertido. Convida a pessoa para festa. Ok, convidou. Já basta, gente. Não fica insistindo, ligando. Não, você vem. Não, mas eu quero que você vá. Não, mas vem. Às vezes a pessoa não tá. O introvertido, ele fica pensando 1000 vezes, né, em quem vai estar na festa, como é o tipo de festa, quais são os amigos que vão ter, se ele, quantas horas ele vai calcular a quantidade de tempo que ele vai ficar. Ele vai avaliar se é melhor ficar em casa lendo um livro, se ficar em casa no cantinho dele vendo um filme. Ele vai avaliar tudo isso. Se você ficar insistindo, é pior. É muito constrangedor, gente, você às vezes não querer ir, a pessoa tá insistindo, tá te ligando. E aí você vem? E que hora que você vai chegar? Você dá uma desculpa. Ah, eu tô sem grana. Aí a pessoa, não, manda o Uber te buscar. Sabe?
a pessoa não quer ir. Só isso, simplesmente. Não é não. Gente, aprendam a aceitar o não. Sabe, a gente tem uma dificuldade enorme de... Não é de falar o não, é porque as pessoas não aceitam o não. E a gente fica tentando arrumar um monte de desculpa. Gente, a pessoa, assim, não é que ela não goste de você, ou ela não quer ficar com você naquele momento. A pessoa só não quer ir. E pronto. E aí, quando você fala assim, não, não quero ir, caramba, você é isso, você é chato, você é aquilo, você coloca um monte de coisa. E aí a gente, quando recebe isso, a gente arruma um monte de desculpa. E às vezes a gente acaba sendo descoberto na mentira. Porque vocês simplesmente não aceitam. Gente, não quero ir, ponto. Legal, da próxima a gente vê. Tá bom, pronto. Encerrou o assunto. Outra palavrinha besta, né, que costumam falar. Relaxa. A vida não é assim. Quem é que disse para você que a pessoa não está relaxada? Só porque ela não está com um sorriso no rosto o tempo inteiro. O fato é que muita gente interpreta o comportamento, né, quieto do introvertido como se ele estivesse tenso, como se ele estivesse passando por uma situação que ele está a ponto de explodir. Aí a pessoa vem com essa frasezinha, ah, relaxa, vai tudo se resolver, tu não sabe de porcaria nenhuma, gente, não cala a boca. Aí outra perguntinha bem chata, você não gosta muito de pessoas, né? Gente, olha só, o introvertido, ele é igualzinho a você. Ele tem amigos, ele tem família, ele tem namorados, eles se casam, tá? Ele tem um relacionamento completamente normal, igualzinho ao seu. Ele só não gosta muito dessa interação. Ele não gosta muito de papos banais, tipo como as pessoas às vezes estão na rua, ah, tá frio hoje, né? E aí dali pronto, se estende numa conversa de 2 horas. Ele vai simplesmente olhar, tá frio, ok, legal, pronto. Simples assim. Ele simplesmente acha desnecessário criar diálogo com pessoas aleatórias sobre motivos óbvios. Agora, se ele tiver uma pessoa que ele realmente queira conversar sobre um assunto interessante, ele vai conversar e vai ter hora de conversa. Então, o introvertido, gente, vai chegar a visita na sua casa, ele não vai querer sair do quarto dele. Aí os pais, às vezes, obrigam. Ai, vem falar com a visita. Ai, sabe, como se fosse um fim do mundo se a pessoa não fosse lá cumprimentar. A visita não é para ele. Se fosse para ele, ele ia lá receber. Então, deixa a pessoa no canto dela. Deixa ela lá no mundinho dela. Aí fica toda hora cutucando. O que você tá fazendo aí? É que você tem que sair mais. Aí que você tem que se... Aí ficam comparando. Família tem dessas coisas, né? Aí você tinha que ser igual ao seu primo. Você tinha que ser igual ao seu irmão, assim, ó. Falar com todo mundo. Cada um tem seu jeito. As pessoas ficam comparando, isso causa um desconforto. Você gosta de ser comparado com alguém como se você fosse um merda? Como se você fosse menos que o outro? Não é bom. Não faz com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Vocês já prestaram atenção no momento da escola, que aonde deveriam ter um apoio, porque o professor ele é qualificado, né? Ele é estudado para isso, ele entende um pouco mais do que um leigo, do que os pais, né, que estão em casa. Eu estou colocando assim pela forma do professor ser formado, né? E chega na escola, o que você mais vê é o professor insistindo, obrigando o aluno a se apresentar em público, se apresentar lá na frente, você tem que fazer, senão você vai perder ponto. Vocês já pararam para pensar como é que isso vai dificultar o amadurecimento dessa criança? A insistência em fazer algo que não é da natureza dela. Já vi pessoas passando mal na frente dos colegas de classe, porque nem todo mundo ali interage com aquela pessoa. Normalmente aquela pessoa ela tem um grupinho dela ou às vezes anda até sozinha. E o professor, que ele é teu norte, né, que ele está ali para te amparar, ele simplesmente te joga. Sabe, parece o passarinho quando vai aprender a voar, que a mãe simplesmente chega na beirada do ninho assim, joga, aí vai. E você que se vire para bater asa. Não é assim, gente. Então o professor, principalmente em sala de aula, ele precisa tá fazendo essa mediação. Então os professores que ainda estão fazendo isso, eu não estou dizendo todos, né, eles precisam encontrar um modo de inserir essa criança numa apresentação, uma coisa um pouco mais leve, ou não fazer a apresentação, ou fazer a apresentação sozinho. Pergunta para a criança como é que ele se sentiria melhor. São várias histórias que a gente ouve o tempo inteiro falando sobre isso. Na faculdade eu tive uma colega de classe que ela era muito branca, e toda vez que ela ia se apresentar, ela ficava tão nervosa que ela começava a criar placas
vermelha na pele. E uma vez um dos professores que não sabia, ele parou a apresentação no meio, achando que ela estava tendo uma intoxicação alimentar, se ela estava sentindo alguma coisa, se ela estava passando mal. Aí ela explicou que quando ela fica muito nervosa, mas ela ficava totalmente vermelha no final. E assim, ela conversando depois com a gente, ela falou que ela conseguiu sozinha alcançar essas etapas para poder se apresentar lá. Não que ela não ficasse nervosa, ela ficava nervosa o tempo inteiro, mas ela conseguia desbloquear pelo menos a fala. Tem gente que trava totalmente a fala, não consegue falar, sua frio, crise de ansiedade. Então é preciso, gente, estar sempre atento a essas pessoas para você não estar forçando a barra dela, você não causar um trauma que às vezes não pode ser revertido. A gente vê pessoas às vezes precisando de um tratamento psicológico por alguma coisa que alguém fez no passado, alguém forçou. Deixa a pessoa ter o momento dela quando ela achar melhor. Eu não sei se vocês conhecem a história da borboleta, que o cara viu uma borboleta tentando sair do casulo e ele achou que ela estava em dificuldade de sair. Né? Então ele foi lá e forçou a abertura do casulo e essa borboleta ela ficou com a asa defeituosa, porque ela saiu antes do tempo. Que a borboleta ela tem o tempo dela de sair, não é que ela está em dificuldade, é o tempo normal dela. Tem um tempo de secagem, ela vai ficar parada um tempo para poder secar as asas. E aí veio alguém de fora, algo externo, forçou, e aí ela ficou defeituosa. A mesma coisa acontece com o ser humano. Eu vejo pessoas tentando se encaixar na sociedade para não ficar de fora, porque ela se acha excluída, né? Todo mundo fica apontando o dedo o tempo inteiro. E tem muita gente que para poder sair desse mundo, elas começam pela bebida alcoólica. Que aí sabe que o álcool deixa um pouquinho mais leve, né? A pessoa fica um pouco mais desinibida. Parece que aquela barreira que tinha na frente dela, ela some, ela consegue interagir melhor. Então, só que assim, é válido e não é válido ao mesmo tempo, porque isso acaba causando uma dependência. Por exemplo, sim, você só consegue falar se você beber. E aí, toda vez que você for falar, você vai ter que beber. E aí você vai causar uma dependência química. Mas eu também já vi pessoas que começaram assim e hoje em dia elas conseguem, de cara limpa, já serem o que são. Eu não estou incentivando ninguém a beber, gente. Eu estou aqui colocando os exemplos que eu conheço. Que a pessoa foi só um start, foi só o pontapé inicial para tipo um empurrãozinho, mas que ela mesmo precisou dar em si, não foi alguém de fora. Eu sei que a gente quer que as pessoas participem o tempo inteiro, que as pessoas interajam com a gente, que todos os nossos amigos estejam juntos, mas a gente tem que aprender a respeitar o limite de cada um. É como se fizesse uma proposta para você. Imagina que você tenha medo de altura. E aí a pessoa fala assim, não, vamos pular de bungee jump sim, vamos lá agora. E imagina o seu sentimento que você vai ter com isso, o pânico que você vai ter de ser colocado na beirada de um precipício, amarrado por uma corda que você já viu um monte de vídeo aí que a corda arrebenta. Imagine para você o pânico que é. Então pega esse sentimento que você tem algum medo, pega esse sentimento, quando você for falar para uma pessoa que ela tem que fazer, que ela precisa fazer, que você sai arrastando a pessoa para fazer contra a vontade dela, pensa no seu próprio pânico, pensa em si. E aí você vai entender o que a outra pessoa está sentindo. Porque é muito fácil falar assim, que bobeira, que palhaçada. Tudo que o outro está sentindo é palhaçada. Se a pessoa sentiu a morte de um artista, o artista nem te conhecia, que palhaçada. Deixa a pessoa com o sentimento dela, você não sabe o que está passando por dentro dela. Então aprendam a respeitar o limite do seu próximo. Só assim a nossa sociedade pode estar em harmonia. E vocês já perceberam também que todo mundo que não é igual ao padrão da sociedade, que não segue aquela linha, aí todo mundo acha que, assim, nossa, aquela pessoa tem algum problema. Se a pessoa é extrovertida demais, ela é hiperativa. Se ela é um pouco mais introvertida, ela deve ser autista. As pessoas estão sempre rotulando a outra. Eu sempre estou falando isso, questão de rótulos, mas a sociedade ela cria rótulos o tempo inteiro para gente. Se a gente não estiver andando ali no que criaram como se fosse o padrão, você está sendo rotulado sempre. Aí alguns colocam que é espírito que baixou na pessoa. Gente, tô indo, mas é porque é o que eu vejo. Aí tem gente que fala que é o espírito que baixou, que é macumba, que é isso, que é aquilo. A gente fala que é o espírito da avó que tá seguindo a pessoa, por isso que ele tá assim. E várias outras absurdos que a gente ouve por aí. Aí algumas pessoas encontram médicos, não médicos, né? Que não está nem aí pro paciente, né?
não quer ouvir o paciente, não quer cuidar, e aí passa um remédio antidepressivo ou passa um remédio que a pessoa não precisava às vezes nem tomar, aí a pessoa entra num processo letárgico, né, com outros efeitos colaterais que poderiam ter sido evitados se a pessoa não tivesse se precipitado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilha no grupo dos amigos, tá? Ative as notificações que a gente tem muita história ainda para contar. Beijos e até a próxima!